Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Que bom que você veio. Bom estarmos aqui, irmãos, para juntos compartilharmos, recebermos daquilo que diz respeito ao reino de Deus e à sua justiça, que é maravilhosa. Amém? Quero agradecer ao Senhor Deus dos exércitos por mais uma vez ter achado graça aos seus olhos na minha pessoa e também ao meu pastor João Brandão, que é o meu amigo, por estar mais uma vez confiando no ministério que Deus me deu, o ministério da palavra, e também agradecer aos irmãos, companheiros de ministério que me acompanham, dizer também ao irmão Cláudio que eu estava com muita saudade, já estava ansioso pela sua chegada, você é uma bênção na nossa vida. Também a todos os irmãos aqui desse ministério, e quero lhe dizer que eu estou muito feliz. Desde o momento que eu entrei por essas portas, fui bem recebido, fui bem recepcionado, fui bem cuidado por vocês, e eu estou aqui agradecendo por toda a minha família, aos irmãos que nos abraçam, nos acolhem, e com certeza oram por nossas vidas. Muito obrigado a todos vocês. Tá bom? Vamos à palavra. Evangelho segundo escrevera João, capítulo de número 3. Evangelho segundo João, capítulo 3. Uma palavra bem conhecida, uma palavra bem explanada, bem conhecida da igreja e do ambiente cristão. Então vou ganhar muito tempo com isso, porque estou falando e vou pregar para uma igreja instruída de informações. Amém? Quantos encontraram o Evangelho segundo João, capítulo 3, diz amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Só os salvos e que nasceram de novo sentem dando glória a Deus. A vida, ela é uma aventura cheia de surpresas. Surpreendente é a vida. Às vezes esperamos por coisas e às vezes elas vêm de surpresa para nós. Existem coisas na vida que têm preço.
outras têm valor. É diferente. Preço é tudo aquilo que se negocia, que pode ser negociado. Valor é tudo aquilo que é inegociável. O texto que acabamos de ler é cheio de princípios e de valores doutrinários inquestionáveis para a igreja cristã. O Evangelho, segundo escreve João, é o centro de todos os evangelhos, é a artéria central dos evangelhos. Apesar de amar o Evangelho, segundo escreve Mateus, de paixão, é o evangelho que eu mais leio, que eu mais aprecio, que eu sou apaixonado, não posso negligenciar que o Evangelho de João é o mais completo de todos eles. Isso porque João é profundo, é enfático, tem detalhes que João conta que nenhum dos outros evangelistas vão contar. Tem fatos, parábolas, histórias que João vai falar, vai escrever, que os outros evangelistas não vão contar. Como, por exemplo, só João, no capítulo 1, fala que Jesus é o Verbo, a palavra de Deus encarnada. Só João vai dar detalhes das bodas de Caná, na Galileia, e também da chamada purificação do templo. Também é só João que vai falar do encontro de Jesus em Sicar, no poço de Jacó, com uma mulher samaritana. João dá detalhes também no capítulo 5 sobre Jesus indo ajudar uma pessoa que há 38 anos estava enferma, prostrada, doente, e Jesus o coloca de pé de novo no tanque de Betesda. Só João fala no capítulo 14 do coração perturbado. No capítulo 15, João vai falar que Jesus é o lavrador e nós somos os ramos da videira. Só João vai dizer sobre a ressurreição de Lázaro, morto após 4 dias. Só João dá esses detalhes. E no capítulo 10, só João vai dizer da porta das ovelhas, que o salteador é aquele que não entra pela porta. Só João vai dizer que Jesus é a porta das ovelhas, e todo aquele que entrar por ele salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Só João dá com precisão de detalhes, senhoras e senhores, das últimas palavras de Jesus na cruz e da sua ressurreição. Os outros também falam, mas não com a mesma precisão de que João fala. Por isso, este evangelho, segundo escreve João, é o centro dos evangelhos. É a artéria central dos evangelhos. Também só João, no capítulo 3, vai narrar o encontro de Nicodemos com Jesus. E aqui no capítulo 3, encontra-se o ícone dos cristãos, a chave que abre e fecha as portas dos dois mundos, tanto do tempo como da eternidade. Porque aqui está o versículo-chave, irmão Adailson, que diz, porque Deus, no versículo 16, amou o mundo de tal maneira que deu, outorgou, delegou, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso este evangelho é um evangelho rico e vale a pena meditar nas palavras que nele está escrita. O que acabamos de ler no capítulo 3 é o que eu chamo de encontro de titãs.
pensamentos em debates de viagens filosóficas e teológicas muito profundas entre dois grandes mestres. O nome de um é Nicodemos. Ele está cheio de perguntas, de indagações, de dúvidas. O nome do outro é Jesus. E Jesus tem as respostas que Nicodemos precisa. Vale a pena ressaltar que Nicodemos não é um homem comum da comunidade judaica. Nicodemos é membro do Sinédrio, a Suprema Corte de Israel, o Conselho de Anciãos, ou um Senado composto por 71 membros, chamados de mestres ou doutores da lei. Nicodemos é príncipe dos judeus e é líder deste conselho de anciãos. Abaixo de Nicodemos, só Caifás. Acima de Nicodemos, Herodes. Acima de Herodes, Pilatos. Acima de Pilatos, César. Mas acima de todos, eles não sabiam, era Jesus de Nazaré. E Nicodemos foi descobrir exatamente isso. Porque Nicodemos quer uma resposta para tudo o que está acontecendo. De onde é Nicodemos? Nicodemos é fariseu. Existiam nos dias de Jesus algumas etnias que marcavam os seus dias. Eram várias. Eu vou falar das maiores. Alguns grupos de étnicos que marcavam os dias de Jesus. Tinham os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram judeus que migraram para os desertos, para as cavernas, que se dedicavam nos jejuns, às orações e em compilação de textos sagrados, porque diziam que a santidade não estava mais em Jerusalém. Então eles iam para as cavernas. Alguns estudiosos dizem que João Batista fazia parte desse grupo, por João se alimentar de gafanhoto e mel silvestre e por migrar para o deserto e ter o seu ministério fincado ali. O outro grupo eram os zelotes. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram judeus profundamente vinculados à política, que se rebelaram contra o governo de Roma para não lhe pagarem impostos. Vale a pena ressaltar, senhoras e senhores, que foram os zelotes que, certa feita, cercaram a Jesus e queriam proclamá-lo rei à força, por conta do forte discurso e persuasão política que Jesus tinha. Daí eles queriam proclamar Jesus rei à força. O outro grupo eram os maiores. Eram os fariseus e eram os saduceus. É simples de distinguir um grupo do outro. Por quê? Porque tudo que os fariseus acreditam, os saduceus não acreditam. Por exemplo, os fariseus creem que anjos e demônios existem. Os saduceus dizem, anjos e demônios não existem. Os fariseus dizem, todos nós passaremos por um grande tribunal para ser julgado depois da morte. Os fariseus, os saduceus dizem, o homem é julgado na hora que morre. Os fariseus dizem, a vida eterna é uma realidade. Os saduceus dizem, a vida eterna nunca que é realidade. Ok? Nicodemos é fariseu, não é saduceu, não é dos zelotes, nem é dos essênios. Por isso a Bíblia é enfática e transparente em dizer no versículo 1 do capítulo 3, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Porque a Suprema Corte não era composta apenas por fariseus, mas tinham os herodianos, tinham os saduceus, pessoas ricas e poderosas que compunham aquela Suprema Corte. Então, o que leva Nicodemos até Jesus?
O que tira este príncipe da Suprema Corte e faz ele sair de noite atrás de uma resposta? O que leva um homem na patente de Nicodemos e atrás de Jesus? Pelo menos 2 acontecimentos levam Nicodemos até Jesus. O primeiro é a chamada boda de Caná. A purificação ou a transformação da água em vinho. Aquilo que é natural vira sobrenatural. Aquilo que é comum em algo nunca visto. Então isso chama a atenção não só do Sinédrio, mas também de toda Israel. E a Bíblia diz que até a circunvizinhança queria conhecer a Jesus. O que também leva Nicodemos, não só Nicodemos, mas todo o Sinédrio a querer saber quem é este rabino de Nazaré, que apareceu pregando uma nova mensagem, é a chamada purificação do templo. Jesus, diz a Bíblia, que está próximo à Páscoa dos judeus. Jesus sobe ao templo, mas quando Jesus chega perto do templo, ele vê algo que incomoda o seu espírito. Diz a Bíblia que Jesus faz um azorrague, um chicote de 3 pontas, e começa a deitar abaixo a mesa dos cambistas, abrir as jaulas, soltar as pombas, soltar os cordeiros, soltar os animais, e diz a seguinte palavra: não façais da casa de meu pai casa de venda. Daí as pessoas se lembravam e seus seguidores diziam: está escrito, o zelo da minha casa me devorará. Então, o que chama a atenção do Sinédrio é exatamente esses 2 episódios. De 3 pessoas, de 3 membros especiais do Sinédrio, estavam entre eles Nicodemos, Caifás e José de Arimateia. Eles queriam saber quem era Jesus, eles queriam conhecer a Jesus. Daí, muitas vezes, eles dizerem assim: com que autoridade tu fazes essas coisas? Por que tu não mostra um sinal? És tu mesmo filho de Deus? És tu aquele que havia de vir? Outros diziam: tu faz milagres e expulsa demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Porque Jesus, a partir desta revolução, se torna persona non grata para o Sinédrio. Desde então ele era bem-vindo, mas depois que ele mexe no ninho, depois que ele mexe na colmeia, depois que ele mexe na ferida, então ele passa a ser persona non grata. Vale a pena ressaltar, senhoras e senhores, que foi a partir deste instante momento que os fariseus e os saduceus começaram a marcar a Jesus para matá-lo. A partir deste momento, eles queriam matar Jesus a qualquer custo. Então, o que leva Nicodemos até Jesus é essa purificação do templo e as bodas de Caná. Porque ele vai dizer no versículo de número 2, ele vai dizer o seguinte: ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele diz assim: Rabi, mestre, nós sabemos. Note que o sujeito está presente na frase e é a primeira pessoa do plural. Nicodemos não chega para Jesus dizendo: eu sei. Ele não chega dizendo: eu estou sabendo, eu estou crendo, eu estou crente. Ele diz: nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não estiver possuído por Deus, se não estiver dominado por Deus, se Deus não estiver habitando nele. Então, por que o Sinédrio se incomoda com esta revolução? Não rebelião, revolução feita por Jesus. Porque a ordem do culto e da adoração nos dias de Jesus havia sido mudada.
Em Levítico, capítulo 4, capítulo 3, 4, 5, a Bíblia vai dizer que o adorador trazia de casa domesticado, redobre sua atenção, o seu cordeiro. Desde pequenininho ele ia criando o seu animal domesticado, bem cuidado, bem tratado. Cuidado para não sujar, para não ter uma perna quebrada, para não ser com mácula, para não ser sujo. Então, quando chegava o dia de entregar ao Senhor, a oferta e o sacrifício tinham que ser perfeita. Agora, nos dias de Jesus, o Sinédrio tinha mudado a ordem do culto. O adorador não precisava mais trazer de casa o seu cordeiro, nem a pombinha, nem a rolinha, nem o novilho, nem a cabra, nem o bode. Agora o adorador tinha que trazer de casa o seu dinheiro, porque o animal que era criado em casa não servia mais para o sacrifício, é impuro. Então eles inverteram as coisas. Agora o adorador trazia de casa a sua moeda, seja dracma, didracma, estáter, denário, trazia para o templo. Chegava no templo, ele ia na casa de câmbio que era do sacerdote, convertia a sua moeda comum na moeda que circulava no templo, que era supervalorizada e esmagava o valor cambial de todas as outras moedas. Só então ele ia ao curral comprar o animal para o sacrifício. O curral também era do sacerdote dentro do templo. Daí então ele ia levar para o sacerdote sacrificar. Vocês entenderam a embolação que eles fizeram? Isso, quando chega nos olhos de Jesus, inquieta a sua alma, porque ele vê que o povo se corrompeu. Por isso que Jesus derruba a mesa de câmbio, solta os animais, porque eles tinham mudado a ordem da adoração. E todas as vezes que nós mudamos o jeito de adorar, a doutrina, o ritmo do culto que é estabelecido por Deus, Ele tem que nos reprimir com mão forte. Quando Deus estiver te repreendendo, te reprimindo, deixa as antenas ligadas, porque algo está fora do crivo, do prumo, do eixo. Então Jesus ele tem que nos corrigir porque Ele nos ama, ok? Então Jesus ele passa a ser perseguido e odiado dos fariseus e do sinédrio a partir deste momento. Mas a conversa de Nicodemos com Jesus é muito mais do que profunda. É algo que toca a nossa alma. Porque Nicodemos ele chega para Jesus e diz: nós sabemos que tu és nascido de Deus. Jesus corta Nicodemos e diz: na verdade, ele enfatiza: eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não, Nicodemos não entende as palavras que Jesus está dizendo. Por isso ele pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito, Nicodemos, ele não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. Jesus está dizendo: o nascimento comum é comum. Mas você precisa nascer de dentro para fora. É um nascimento espiritual. É um nascimento que gera mudança, reflexo aqui fora, testemunho aqui fora. Em outras palavras, Jesus vai dizer assim: tu és mestre em Israel e não sabes disso? O que Jesus está dizendo é: o que vocês aprendem na sinagoga? O que vocês aprendem na escola sabatina, na escola dominical? O que vocês aprendem da Torá de Moisés? O que vocês estão lendo? O que vocês estão aprendendo? Se você não sabe, se você não compreende, se você não entende. Em outras palavras, Jesus vai dizer assim: vocês examinam as Escrituras, cuidando ter nelas a vida eterna, e são elas
que de mim testificam. Jesus está dizendo assim, ó, apesar de vocês lerem a Bíblia, vocês não conseguem me encontrar nela. Então Jesus, ele puxa Nicodemos, e Nicodemos não entende a pregação de Jesus, porque o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Então, Jesus diz, nascer de novo, Nicodemos, de novo da água e do Espírito. E o que seria nascer da água? E o que seria nascer do Espírito? Nascer da água é ser batizado nas águas, receber um certificado de batismo, a carteirinha de membro. Não. Nascer da água não é ser batizado nas águas e receber o certificado. Como nascer do Espírito é ser batizado com o Espírito Santo, falar muito em línguas estranhas, profetizar, pular, ter visões e revelações. Não. Não e não. Nascer da água é nascer da palavra. Porque tem crente, pessoas que foram batizados nas águas, receberam um certificado de batismo, a carteirinha de membro, participam da ceia do Senhor, mas nunca nasceram de novo. E tem gente que nunca desceu às águas e já está há muito tempo que nasceu de novo. Porque o que gera em nós o novo nascimento é a palavra de Deus. Jesus está dizendo, é o nascimento da água, da palavra. E nascer do Espírito não é falar muito em línguas estranhas depois de ser batizado com fogo. Nascer do Espírito é ser regenerado pelo Espírito Santo no nosso espírito aqui dentro. Nascer da água, o que Paulo diz em Tito capítulo 3, verso 5. Porque Jesus se entregou para santificar a igreja, a purificando através da lavagem da água pela palavra. João Batista, ele no capítulo 3 de Mateus, ele está pregando. João Batista é o maior de todos os profetas. Ok? Ramon pregou aqui, certa feita, sobre João Batista, o maior de todos os profetas. Mas por que João Batista é o maior de todos os profetas? Nunca escreveu um livro. Não há de se comparar o que Jeremias e Isaías, que tem um codinome de messiânico, fez em obra literária mediante João Batista. Mas Jesus diz que ele é o maior de todos os profetas. Por que João é o maior de todos os profetas? Muitos profetizaram sobre a vinda desse Salvador. Abraão, Isaque, até Jacó, Amós, Zacarias, mas nenhum destes profetas viram essa profecia se cumprir. Aí João está profetizando e vê essa profecia se cumprir. João estava vivendo e viu essa profecia se cumprir. Por isso que Jesus diz, João é o maior de todos os profetas. Todos que vieram de lá para cá profetizaram até aqui e pararam, porque ele é o maior de todos os profetas. Por que João é o maior de todos os profetas? Porque João está batizando no Jordão, está pregando a vinda do Salvador. Ele está dizendo, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas está vindo um aí que ele não vai batizar vocês só com água, ele não vai dar para vocês só uma palavra, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque na sua mão ele tem a pá. Limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Eis que o machado já está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será extirpada, cortada e lançada no fogo. Quando João está profetizando, Jesus aparece. Quando Jesus aparece, João diz, pessoal, olha lá, ó. Está vendo o que eu estava profetizando? Então, está se cumprindo hoje. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que João Batista é o maior de todos os profetas. Quem está me ouvindo diz amém. Então, nascer de novo
da água é nascer da palavra. E nascer do Espírito é ser regenerado pelo Espírito Santo, gerando transformação dentro do nosso espírito. Porque nascer da lavagem da água pela palavra é aquilo que Jesus diz em João capítulo 13, versículo 10. Última ceia de Jesus com os apóstolos. Jesus, a Bíblia diz que ele tira a sua capa, cinge os seus lombos, pega uma bacia de água, enche e vem no pé de cada discípulo, lavando o pé de cada discípulo. Isso é muito profundo, isso é muito forte. Quando chega em Pedro, Pedro encolhe os pés e diz: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Então Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, ousado, diz: Senhor, não só os pés, lava a cabeça, lava os braços, o tronco, lava tudo, me dá um banho, Senhor. Aí Jesus disse: Pedro, não precisa de lavar tudo, porque no demais já estás limpo, mas só os pés, porque tu vai andar por lugares difíceis e tem que estar purificando, porque Jesus vai dizer no capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. É por isso que Jesus, no poço de Jacó, lá em Sicar, vai dizer para a mulher: a água que tu está bebendo, amanhã tu vai estar aqui de novo, vai pegar do poço, vai beber amanhã de novo e amanhã de novo. Mas a água que eu te der, mulher, se tu souber o dom de Deus e conheceres quem fala contigo, o verbo, eu vou te dar a palavra, a água vai jorrar dentro de você vida eterna, transformação, limpeza. É isso que é nascer da água. Nascer do Espírito é o quê? É ser regenerado. Regenerado pelo Espírito Santo, trazendo transformação no nosso espírito. E o que é o Espírito? Respire bem fundo comigo, por favor. 1, 2, 3. De novo. Viu? Está vivo. Isso é o Espírito de vida. E o Espírito Santo que está aqui, através de Jesus e sua palavra, entra no seu espírito e traz a regeneração que ele precisa. Então, nascer do Espírito é ser regenerado. Como está escrito em João capítulo 16, verso 8, é o Espírito Santo que convence o nosso espírito do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que se encarrega de trazer a transformação para a nossa vida. Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele vai dizer assim, se alguém está em Cristo, nova criação é. O texto diz nova criatura, mas o original é uma nova criação. Sabe por quê? Porque Jesus não pega carona. Jesus não emenda as coisas, ele forma as coisas. Sabe por quê? Porque Deus forma. O diabo deforma. A religião reforma. Mas só Jesus transforma e faz nova todas as coisas. Aleluia. Só Jesus transforma. Só Ele traz a regeneração para o nosso espírito e através da sua palavra a limpeza. Você pode procurar vários caminhos, várias fontes, vários conhecimentos, doutorados e mestrados, mas a transformação só Jesus pode dar através da limpeza da água e da regeneração do Espírito. Nascer do Espírito é ser regenerado. Daí, Ezequiel está no meio de um vale cheio de ossos. E a Bíblia é clara, a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Dá a entender o texto que há muito tempo aquelas pessoas tinham morrido.
E Deus diz, essa é a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram. Acabou-se a nossa esperança. Aí Ezequiel olha aquela situação e Deus fala com ele e diz, filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel diz, Senhor Jeová, tu sabes. Ezequiel está dizendo, se tu quiser, pode. Então Deus diz, Ezequiel, profetiza, e diz, e assim diz o Senhor a estes ossos. Note que Ezequiel recebe de Deus a revelação para profetizar, e Ezequiel tem que abrir a sua boca, e da boca de Ezequiel tem que sair palavras. Porque a palavra que traz as coisas no lugar, a palavra que se encarrega de colocar as coisas no lugar, é a palavra de Deus, é a profecia de Deus. Então Ezequiel profetiza e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre vós o nervo, depois a carne, depois a pele, e colocarei o meu espírito em vocês, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando Ezequiel está profetizando, a Bíblia diz que houve um rebuliço. Os ossos se batiam uns nos outros. E cada osso com o seu osso se encaixava perfeitamente pela palavra que era profetizada da boca de Ezequiel, dada por Deus. Quando Ezequiel termina de profetizar, ele diz, Senhor Jeová, aconteceu. Cada osso no seu osso se encaixou, eis que está o nervo, eis que está a carne, eis que está a pele, mas estão mortos. Aí Deus diz assim, então faz o seguinte, profetiza ao Espírito que eles vão viver. Aí ele diz, vem dos quatro ventos, ó Espírito de Deus, e sopra sobre estes mortos. A ação da palavra com a ação do Espírito colocou de pé os mortos e feridos e caídos. Aqueles que estavam sem vida, quando receberam a palavra profética e a regeneração do Espírito, se colocaram de pé de novo. E Ezequiel diz, eis que vi um exército em extremidade muito grande. E Deus falou, essa é a casa de Israel. Eles dizem que os ossos se secaram, que não tem esperança, mas diz para eles, Ezequiel, que eu estou abrindo a sepultura e arrancando eles de dentro e trazendo de volta para a terra deles. Porque eu sou o Senhor, que digo isso e vou fazer assim. Regeneração. Então quer dizer que a palavra e o Espírito estão ligados, e que um e o outro trabalham juntos. Então não tem como eu pregar a palavra de Deus sem a unção do Espírito Santo. Porque vai ser uma mensagem morta, uma mensagem rasa, uma mensagem superficial, só vai ser por aqui. Mas quando o Espírito Santo se encarrega de agir, ele vai no coração do homem, esquadrinha a mente, os pensamentos, as intenções, e Deus revela a palavra de acordo com como está o ambiente. Porque é o Espírito de Deus que traz a revelação da palavra. Então, regeneração é nascer do Espírito, e nascer do Espírito é regeneração. Nascer da água é nascer da palavra, nascer da palavra é nascer de novo, ok? Então o que Jesus está dizendo para Nicodemos é, você conhece Bíblia, você sabe a lei, mas você não compreende ela. Você nunca nasceu de novo, porque falta aí em você, Nicodemos, o Espírito. Não adianta só a palavra, só profetizar, só conhecer a letra,
Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um exemplo poderoso de regeneração. Poderoso de regeneração. É o que está escrito em Jó, capítulo 14, versículo 7 e versículo 9. Jó, ele está na situação difícil da sua vida. Nos longos discursos, a Bíblia diz que eles discorrem em sabedoria. Elifas, Bildade e Zofar estão a todo momento querendo atribuir a Jó alguma coisa para aquilo ali ter acontecido. Eles querem achar ali algo para justificar aquele sofrimento. Só que aí no capítulo 14, Jó, depois de ouvir Elifas, ele se levanta e diz o que eu vou ler para você agora. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Isso aqui é a ação da palavra com a ação do Espírito. A água, ela vai fazer brotar ramos, e os ramos é a regeneração. Porque a árvore foi cortada na cepa. Não tem mais esperança para ela. Aí o seu tronco envelheceu no pó. As suas raízes se secaram. Mas ao cheiro das águas, novamente crescerá. Ainda há esperança para uma árvore que, se for cortada, novamente crescerá, dará ramos como a planta. Quem tem planta em casa diz amém. Quem tem planta em casa diz amém. Você já podou uma planta? Já? É incrível a regeneração. Você corta, pá! Espera alguns dias, os ramos se multiplicam naquilo que você cortou. Você corta aqui, quando você vai olhar, tem um para cá, outro para lá, já nasceu 4 onde você cortou. Isso é regeneração. É o que Deus quer fazer hoje aqui, é o que Ele disse no capítulo 15 do Evangelho segundo escreve João. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Aquele que está em mim, esse dá fruto, muito fruto. Mas aquele que não dá é cortado e lançado fora. Para aquele que está dando fruto, dá mais e mais e mais e mais frutos ainda. Se coloque de pé, por gentileza. Quero orar por você. Feche seus olhos. Se existe aqui no nosso meio alguém que entrou aqui hoje dizendo: Senhor, eu vou para a igreja, mas eu vou para ouvir uma orientação clara. Eu não aguento mais a prova que eu estou vivendo. Deus está descendo aqui através do Espírito Santo e diz para você: ainda há esperança. Ainda brotará o renovo. Feche seus olhos, que eu sinto o fluir do Espírito Santo aqui nesse lugar. Senhor, soberano e eterno Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, neste momento eu te exalto e te glorifico pela grandeza do teu poder e da tua glória.
entramos em tua presença através do nome de Jesus, que é o caminho da verdade, da vida, da salvação. E desta oração que faço agora com teu povo, esta oração vai ser respondida, porque é uma oração sincera, é uma oração em comum acordo, é uma oração de dentro para fora. Eis aqui o teu povo mais uma vez. Usa, meu Deus de misericórdia, como diz a tua palavra. A tua palavra foi semeada nos corações aqui, Senhor. A tua palavra que é a água que veio hoje nessa raiz que secou, nesse tronco que morreu no pó. O Senhor te diz: ao cheiro das águas vai brotar, ao cheiro das águas vai dar o seu renovo, ao cheiro das águas vai voltar a ser, vai voltar a acontecer. Meu Deus, em o nome de Jesus, entra nesta vida, regenera esse espírito, faz essa pessoa nascer de novo da água da palavra, da regeneração do espírito, e mostra para ela que o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Quem entendeu a palavra diz amém. Amém. Graças a Deus. Que bênção, irmão. Que bom que você entendeu. Porque não vale a pena subir aqui, pregar e você não entender o que eu falei. Eu quero que você entenda, eu quero que a gente seja ajudado pela palavra, ok? Ser ajudado pela palavra é maravilhoso, é muito bom. Eu sempre converso com a minha esposa sobre isso, que a palavra de Deus, ela é viva. Um dia ela estava falando para o pastor um dia, o pastor me perguntou assim: irmão, como é que você consegue guardar essas coisas na cabeça? Eu falei: pastor, eu tenho um quarto separado, e lá tem minhas coisas, tem meus livros lá, tem minha caixa de som, tem meu microfone, eu faço meus rascunhos, colo na parede, eu entro para o quarto, tranco a porta, e eu pego meu microfone e começo a pregar para os papéis. Prego para a parede, prego para outra parede, tem as referências na parede, eu já vou aqui, uma referência cruzada, já coloco uma ideia e aí vai fluindo o sermão. Aí a gente escreve no papel e quando vai falar não esquece, porque o Espírito Santo nos ajuda a lembrar. É bom demais servir a Jesus, irmão. É muito bom estar na presença de Deus. Então, eu lhe digo, com esforço, com dedicação, a palavra de Deus, a gente consegue se expressar, sentir o fluir do Espírito, entender a vontade de Deus, que é difícil. É muito difícil entender a vontade de Deus. Nascer de novo é nascer da palavra. Crente que não gosta da palavra tem uma grande probabilidade dele nunca ter nascido de novo. Amém? Eu quero agradecer a você, que mais uma vez me prestigia aqui, ouvindo a palavra, acreditando que eu ainda posso ser muito útil para o Evangelho, aqui nesta igreja que muito me acolheu. Me sinto muito feliz de estar aqui com os irmãos e pretendo não sair, pretendo permanecer com vocês. Vejo que isso é um celeiro de pregadores aqui e que eu entrei no lugar certo. Amém? Continuem acolhendo a minha família, a gente precisa de vocês, irmão. Fala comigo, eu sou tímido. Tá bom? Então, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que palavra maravilhosa. Por isso que eu disse, Deus é bom e o tempo todo Ele é bom. O tempo todo Ele está conosco. Louvado seja Deus. Que semana abençoada. Essa semana que passou, que Deus possa nos abençoar nesta que vem, mais e mais. Uma semana de estudo, uma semana em que ontem eu fui até a meia-noite, mas meu filho falando sobre
o ensino que está havendo na nossa congregação aqui. São coisas assim que nós procuramos entender, compreender e viver a palavra de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa abençoar cada um de vocês. Quero aqui agradecer ao meu pastor por ter me dado esta oportunidade de dirigir esse culto através do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe o Senhor. Amém. Graças a Deus. Se fosse para ficar até meia-noite, ficava aqui, viu? Tranquilamente. Tranquilamente. Não é? É o maná de Deus, palavra do Senhor, que traz vida. Não é? Que promove um novo nascimento diante de Deus. Que Deus abençoe a igreja. Deus abençoe o irmão Asaf. Continue te usando, né? Como instrumento na casa dele, onde você estiver, sua casa, sua família. Amados, nós queremos apresentar os irmãos, nossos visitantes, e logo já estaremos encerrando o nosso culto. Quero apresentar os nossos irmãos, né? O irmão evangelista, irmão Cláudio. Demorou, né? Estava aí na casa dos pais, primeiro momento ele esteve ali por a necessidade, fica de pé. Os irmãos bem sabem da perda do irmão Cláudio, o irmão Geilson, e ele teve que antecipar a viagem. E agora, né? Mas devido à situação, os pais, a mãe muito sentida, né? Ele também, ele esteve lá dando suporte, juntamente com outros irmãos. Ficando aqui o irmão Raimundo. É bem-vindo. Fez falta aí, viu? É bem-vindo em nome de Jesus, mas a sua família estava aí. A Bruna, a Ana Júlia, a irmã Marina. Cadê o Arthur? O Arthur também estava com o irmão Cláudio, né? Está lá na sala. Sim. Deus abençoe grandemente. Também a irmã Lúcia, diaconisa, está ali, já está na obra, né? É isso, irmãos. Olha, você chegou... já pega o seu posto e avante na obra. Bem-vinda, irmã Lúcia, também estava ali na Bahia, Correntina, é isso? Casa da mãe, os familiares, que Deus abençoe, é bem-vinda em nome de Jesus. E queremos apresentar ainda os nossos outros irmãos, o irmão João, que é o pai da irmã Tainara, satisfação poder vê-lo aqui conosco, né? Estarmos juntos, louvando a Deus, é bem-vindo ao nosso meio. Amém? Também nós queremos apresentar o Daniel e o Rodrigo, né, convidados do irmão Ayrton. Cadê? Ali os jovens adolescentes, né? Bem-vindos, que Deus abençoe. E aí, líderes adolescentes, ó. Já fala a palavra, é bem-vindo. Deus abençoe vocês, garotos. Também o nosso irmão Josafá, que é o pai do irmão Alessandro, já trouxe saudação. Está ali na obra de Deus, a filha do nosso irmão Alessandro, que é a Kátia, ou seja, do irmão Josafá, a Kátia, irmã do Alessandro. Vocês são bem-vindos em nosso meio. E dizer ao Senhor, a você, irmã Kátia, que o Alessandro, a Tainara, né, e o Isaac são bênçãos aqui na igreja. E agora, logo chega a Esther, né? É uma família que tem cooperado muito aqui conosco, para a glória do nome de Jesus. São bem-vindos. O irmão Josafá, irmão do Otoniel, do Odaílson, do Rony. Que bênção, prazer, viu, estarem conosco. E também o nosso irmão Silas. Cadê o irmão Silas? Está ali com as crianças, está lá fora, que é filho da irmã Heloísa. A Natiele, a esposa, está ali. A Marisa e a Aurora, que são as filhas, estão ali na sala. São bem-vindos, em nome de Jesus. E ainda a Karina, prima da irmã Ellen, onde está a Karina? Fica de pé, uma satisfação, um prazer para nós, você está aqui. É bem-vinda em nome de Jesus. Isso eu queria, então, aproveitando toda a igreja, vamos com alegria receber os nossos irmãos visitantes com bem-vindo.
Bem-vindos em o nome de Jesus. Também está o irmão Ézio, pai do Daniel, já esteve de manhã, é um sinal assim, esteve conosco na escola bíblica. O senhor é bem-vindo. Deus abençoe grandemente a sua presença, a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui os pedidos de oração em favor do Gilson, é amigo da nossa irmã Bernadette, pede pela saúde. O irmão César, vai viajar, irmão César? Mas a esposa, a irmã Liamar, esse povo viaja, hein? Meu Deus do céu. Jesus amado. Ele viajar, eu fico meio manco aqui, viu, César? Aí, tá aí firme. Deus abençoe, né, a viagem de vocês. A irmã Keilane vai viajar também? Com Marcos? Oh, Jesus. Que Deus abençoe e guarde. Em nome de Jesus. Adair, vamos estar orando pelo Adair. O Lúcio e Márcia. A irmã Helena. Irmã Raquel. Provavelmente vai passar pela cirurgia, não é isso, irmão Chico? Na outra semana. Vamos estar orando, irmão, apresentando, para que ela seja bem sucedida. Deus pode curar até lá. E nós cremos nisso. Nós cremos nele. Oração também pela irmã Ana Paula, irmã da pastora. O irmão Júlio, ele não está aí? Irmão Júlio. A irmã Olímpia, Neiri. O Manuel, Igor. E pela irmã Rose, está recuperando o Covid. Hoje ela está bem melhor, graças a Deus. Irmãos, os aniversariantes, né? Que é os nossos irmãos Fred, Diego, Frederico, aleluia, a irmã Luz e Carla, e amanhã o irmão Ramon. Nós já vamos orar por vocês agora no final do culto. Tem mais alguém? Não, são esses. E ainda a oração pelo irmão Robson. O irmão Robson está recuperando de um procedimento que ele fez, e creio que logo para a semana que vem, ou na outra, já vai estar aqui conosco para louvar a Deus. Se ele estiver vendo, estamos orando por você, irmão Robson, em nome de Jesus. Meus irmãos, como o nosso irmão presbítero Nonato falou, Deus tem falado conosco aqui com a palavra de Deus. As 2 semanas de ensino e de instrução, e que nos faz realmente voltar para Ele. Eu quero convidar você, chamar você, convocar você, que nós vamos dar prosseguimento ao nosso seminário, terça e quarta-feira. Aí nós estamos encerrando na quarta. Eu queria que você viesse, traga a sua casa, sua família, né? Venha aprender a palavra de Deus. Tem sido ensinado, tem sido ministrado. Quero convocar aqui os obreiros para estar aqui. 19h45, os nossos líderes, as crianças, adolescentes, jovens, irmãs e irmãos. Aproveite, irmão. Ainda há tempo de estudar e receber a palavra do Senhor. Eu estou muito feliz por esses momentos, viu? Deus tem falado tremendamente e voltado para nós. E é através da palavra mesmo, até como foi ministrada. É através da palavra que nós vamos vencer, no nome de Jesus. Vem, irmão, faz um compromisso. Não fica olhando para a sua dificuldade, para o que você tem que fazer, para o seu trabalho, para a sua dor. Tem crente que é assim, irmão. Ele olha pela dor, ele olha pelo dia que trabalhou. Esse dia eu estava pensando, acho que vou ter que orar para Deus tirar o trabalho de alguns aqui. Eu orei, irmãos, para Deus abrir portas aqui. Irmão. Pastor, eu trabalhei hoje o dia todo, eu não vou na igreja. Ué, irmão, nós estávamos dormindo. As coisas de Deus, irmão, você alcança pela força, pela sua força. Está cansado mesmo, mas eu vou lá. Está doendo, eu vou lá. Está difícil, eu vou lá.
Estou sem condição de encher o tanque de gasolina, mas eu vou lá, nem que seja no cheirinho. Eu chego lá. Ou então chama alguém para buscar ou levar, e é assim. E eu preocupo, irmão, uma igreja, com muitas pessoas se desculpando diante de Deus, mas para fazer outras coisas, irmã Dalila, vai longe, vai não sei aonde, gasta não sei quanto, faz o impossível e não tem hora. Quando se diz para Deus, ficou difícil. Se desculpa, cuidado. Cuidado. Deus está nos falando muito para nós voltarmos para Ele. Eu considero e acho assim que Ele tem nos dado outra oportunidade, porque estamos passando por esse Covid e estamos vivos. Estamos vivos, não é? Só para você ter uma noção, nosso ministério, nós perdemos, era assim, mais 6 pastores dirigentes de igreja. Dirigentes, Covid. 6. Nosso ministério. Estavam bem, estavam firmes, servindo a Deus. E nós estamos aí com vida, com saudável. Não está fácil, mas Deus está conosco. Aproveite esse momento para você se gastar na presença dEle e para Ele. Amém? Então, terça e quarta, eu quero ver toda a igreja aqui. Quarta nós vamos ter o chafeleio. Chafeleio é o nosso chá com café e leite, depois no final. Criamos esse slogan aí, o chafeleio, chá, café e leite.